Inchaço depois da cirurgia plástica. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que as pacientes têm muito inchaço depois da cirurgia plástica e que isso pode mudar completamente o resultado delas. Por que algumas pacientes quase não têm inchaço depois da cirurgia e outras têm um inchaço grande, que abre ponto, que atrapalha? E se você soubesse que pode ficar menos inchado depois do pós-operatório, você não ia querer saber o que você pode fazer? Eu estou aqui exatamente para falar sobre inchaço e cirurgia plástica. E é só ficar ligado aqui no nosso canal, nesse vídeo muito importante. Meu nome é Cadu Gazinelli, vamos falar sobre inchaço e cirurgia plástica. Seguinte, aqui na direita tem um botãozinho que é um joinha. Se você clicar nele, você já vai começar a curtir o nosso vídeo. Isso é muito importante para nós. Então, se você quiser dar essa força, por favor. Aqui na esquerda tem um botão de se inscrever. E por que é tão importante se inscrever no nosso canal? Porque tem mais de 100 vídeos no nosso canal para que vocês entendam tudo de cirurgia plástica e possam fazer o seu procedimento de forma mais tranquila possível. Esse é o meu desejo, te ajudar demais. Hoje eu vou te ajudar exatamente a ter um inchaço menor possível. Começando então a falar sobre inchaço, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que se você procurar isso na internet, principalmente em termos médicos, vai estar escrito a palavra edema. Então, se você lê inchaço, edema, dependendo do lugar que for, é muito parecido. Isso vai te ajudar a fazer sua procura, se você quiser se autorizar, além do conteúdo que a gente vai dar aqui agora. Então, vamos lá. Eu vou te explicar de uma forma bem didática como o edema é causado, o que a gente pode fazer para diminuir, tudo devagar, para que você possa fazer a sua anotação aí, pegar o que for mais importante para você, tá bom? A gente precisa começar explicando por que é que a gente incha depois da cirurgia, por que é que a gente tem aquele processo inflamatório que dói. O nosso corpo ele não consegue fazer distinção entre um trauma que a gente tem ali, quebrou o pé, machucou, um corte cirúrgico. Para ele é alguma violação àquilo que estava ali certinho na posição. Ele sente aquilo como uma violação. Existe um contato do ar ali com aquele corte e por isso a gente vai ter passagem de células de defesa da parte de dentro do vaso sanguíneo para a parte de fora. Além das células de defesa, o líquido vem junto, porque parece ali que a parede do vaso ela abre para passar essas células e o líquido vem junto. Então a gente espera que no pós-operatório a gente tenha exatamente isso em todas as regiões onde houveram os cortes e até onde não houve, né? Porque na verdade quem abre o vaso ali continua passando pelo sangue. Então a gente tem um processo de passagem de líquido da parte de dentro do vaso sanguíneo para a parte de fora do vaso sanguíneo. Agora que a gente entende como que acontece esse processo inflamatório que dá esse inchaço, a gente precisa trabalhar exatamente em duas partes. A primeira é diminuir essa resposta que o meu próprio organismo tem. A gente tem que dar uma resposta que seja coerente, na quantidade certa e não na quantidade excessiva, como acontece com alguns pacientes. E o segundo passo é a gente ajudar o corpo a trazer esse líquido de volta. E esse aí é o passo mais importante que mais a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo. Vamos começar falando como diminuir o processo inflamatório durante a cirurgia. A primeira coisa que eu preciso falar é sobre obesidade. Cadu, todo vídeo seu fala de obesidade. Deve ser porque realmente a obesidade faz grande diferença para a cirurgia plástica. Os obesos são pacientes inflamados crônicos. Eles têm resposta muito acima do usual em relação aos pacientes que não são obesos. Aqui a gente está discutindo os pacientes que têm lá IMC maior que 30, o que já é obeso mesmo. A gente não está falando dos pacientes que estão acima do peso, mas tem indicação de cirurgia e não tem nenhuma proibição. Esses pacientes eles têm uma reação muito alta, então acaba que em vez de sair um pouco só de líquido ali do vaso sanguíneo, sai muito líquido. E aquilo é bem ruim, porque para puxar de volta vai demorar. Esses pacientes eles têm cicatrizes piores, eles demoram mais a evolução no pós-operatório e por isso eu te falo, obesidade, cirurgia plástica nunca andam juntos. A segunda coisa que a gente tem que falar é o tamanho da cirurgia, também chamado porte cirúrgico. O porte cirúrgico ele define que quanto maior a cirurgia é,
Enquanto maiores regiões são trabalhadas, maior o risco daquela cirurgia e maior o processo inflamatório. Imagina assim, se você, por exemplo, está numa briga e toma um soco, você vai ter uma resposta. Se você toma um soco, um chute na barriga, no pé, você vai ter outro tipo de resposta. Nossa, eu não gostei desse negócio de brigar, não. Mas aqui a gente pode estar falando de uma analogia que pode até ter te incomodado. Por que eu tenho que bater nessa tecla? Você faz aí uma cirurgia, tudo tranquilo, tudo correndo super bem, maravilha. Você faz 2 cirurgias, tudo tranquilo, maior preocupação, maior cuidado, tudo bem, você ainda conseguiu fazer, tá tudo bem. Você faz 3 cirurgias e aí a resposta vai ser altíssima. Só a gente pensar que se a gente operar uma mama com um abdômen e fizer uma lipoescultura, a gente está basicamente mexendo em todo o tórax e abdômen do paciente, inclusive as costas. E é claro que a resposta disso vai ser muito alta. O seu corpo vai entender que ali que é vários socos e vários chutes. E é claro que ele vai dar uma resposta diferente do que se ele desse só com um soquinho ali. A gente usou aqui a briga só para dar uma noção. Então eu não faria várias cirurgias grandes porque o nível de inchaço é muito maior. É preciso falar ainda daqueles pacientes que têm outras doenças, chamadas comorbidades, antes da cirurgia. Pressão alta, diabetes, excesso de gordura, isso tudo pode sim gerar uma alteração na resposta do corpo, já é um corpo diferenciado. É muito importante tratar essas doenças bem. Não é que se você tiver essas doenças você não pode operar, você vai ter uma resposta maior. É que se você tiver descontrolado essas doenças, é claro que aí a gente vai ter uma resposta maior. Então é importante controlar muito bem essas doenças. Aqui a gente falou basicamente de 3 coisas que a gente pode fazer para diminuir o inchaço, mas a gente sabe que tem outras aí, essencialmente antes da cirurgia. Guarda essas 3, eu acho que você já ganha muito e a gente vai partir o que interessa agora, que é a parte de drenagem linfática e da parte de restabelecimento da parte linfática do corpo, porque isso é o mais importante desse vídeo aqui. O objetivo dessa segunda parte é entender que o vaso linfático é quem pega esse líquido que está ali do inchaço e joga ele de volta no vaso sanguíneo. Então, a maior parte ela depende do vaso linfático. Uma questão que sempre acontece na cirurgia plástica é que ela diminui a drenagem linfática dos pacientes. Na verdade, para soltar os tecidos, a gente realmente precisa tirar uma parte da drenagem linfática. Nesse caso, a gente precisa ajudar o corpo a restabelecer a drenagem linfática e fazer a drenagem enquanto esses vasos não voltam. E aí, é claro, a primeira coisa que a gente vai ter que dizer é a drenagem linfática. Hoje eu não consigo mais ver nenhuma cirurgia plástica um pouco maior sem drenagem linfática. A gente tem feito cada vez mais precoce, no dia após a cirurgia, no outro dia após a cirurgia. E o paciente começa a inchar nessa hora. Antigamente a gente ficava 2, 3, 5 dias aí esperando para fazer drenagem, mas hoje a gente sabe que se a gente fizer o mais cedo possível, menor o inchaço, menor a chance de abrir uma cicatriz. Quanto tempo eu vou ter que fazer drenagem linfática? Eu comento com os meus pacientes que a drenagem linfática é uma das coisas mais importantes que eles vão fazer durante a cirurgia. E ela precisa ser bem feita por profissionais dos quais eu confio, o seu cirurgião confia e principalmente na frequência que deve ser feita. A gente aqui não sabe dizer se precisa de 10 sessões, 20 sessões, 40 sessões. Isso vai depender da sua resposta. E a gente já tinha discutido aqui, cada paciente tem a sua resposta. No geral, os pacientes acabam fazendo entre 10 e 20 sessões, que é o básico ali que a gente enxerga para a cirurgia correr bem e para a gente tentar manualmente, quem faz a drenagem linfática, trazer esse líquido de volta para o vaso sanguíneo e diminuir muito o inchaço daquela região. Pode fazer antes da cirurgia ainda? Aqui vai uma dica bem legal. Você pode fazer o preparo da sua pele antes da cirurgia, drenagem linfática. Isso ajuda, estimula a drenagem antes e vai responder muito bem depois. Então, se você quiser fazer aí a sua drenagem linfática antes da cirurgia, eu recomendo muito. A segunda coisa, já um pouco mais moderna, é o uso do taping. O taping é a colocação de algumas fitas, são desenvolvidas especificamente para isso, até coloridas, muito legais, né? Fica bem bonitinho. A ideia é ajudar nessa drenagem linfática e realmente a gente tem percebido
tem feito muita diferença. A gente começou lá atrás, há 5, 7 anos, pouquíssima gente fazia, a gente achava até muito engraçado, mas enfim, hoje a gente percebe que diferença ele faz. O tape, então, ele estimula a drenagem linfática. O que mais? Como cirurgião plástico que eu sou, eu não posso parar de falar em alimentação, peso. A gente adora falar nisso, né? Porque a gente sabe que faz toda a diferença no resultado cirúrgico. A gente tem que lembrar que alguns alimentos eles têm muita relação com a saída de líquido do vaso. Um exemplo são os alimentos ricos em sódio. Então a gente fala enlatados, defumados, salgados, fritos. Tudo isso não deve ser pensado nesse pós-operatório. Esses alimentos vão ser desidratantes naturais. Então a gente precisa trabalhar de forma a fazer uma dieta bem equilibrada. Por exemplo, no caso, a gente precisa da proteína, eu acho que é o principal, tá? Uma dieta proteica. A gente precisa das fibras, elas ajudam muito a eliminar esses sais e também a reter água. E a gente precisa da água, porque diferente do que é pensado, quanto mais líquido você toma, mais você consegue estimular o seu organismo a liberar o líquido que está retido. Então, tomar líquido para diminuir o inchaço e não para aumentar o inchaço. Nesse caso, em específico, em relação à alimentação, suplementação, eu acho que você deve procurar um nutrólogo, um médico bem orientado em relação a isso. Tem alguns que tem mais nome, principalmente tem alguns que seguem uma linha que eu considero mais ética, e eu sempre indico. Aqui na nossa clínica a gente tem o Dr. Lucas, realmente, que ajuda demais. As pacientes emagrecem com ele para fazer a plástica, as pacientes elas estabilizam o peso depois da plástica. Nossa, é essencial, a gente consegue resultados muito melhores. A gente sempre diz aqui que pacientes que flutuam o peso perdem resultado de cirurgia plástica. Eu ainda preciso falar de exercício físico. Dieta, exercício físico, emagrecer, toda hora. É que você sabe o que é realmente saudável para o seu corpo, mas a gente tem que ficar batendo isso aqui sempre e te explicar por que o exercício físico, desde antes da cirurgia lá, é tão importante. Quando você faz o exercício físico regular, você acaba estimulando a drenagem linfática do seu corpo. A gente vai desfazer essa drenagem linfática durante a cirurgia, mas a sua recuperação, a sua capacidade de se recuperar e os outros vasos linfáticos que estão em volta, que não foram lesados, eles vão ajudar demais aí na diminuição do inchaço. Então, se tivesse que me perguntar uma coisa que eu considero assim que é muito importante, pode ajudar demais na cirurgia, é essa capacidade aeróbica, né, de fazer com que a água volte ali pelo vaso linfático, pelo vaso sanguíneo. Isso é dado pelo exercício físico regular. Talvez todo dia seria essencial. Depois da cirurgia, é claro, você vai ficar ali seus 3 meses mais ou menos sem fazer nenhum exercício físico mais intenso, mas depois você vai aproveitar muito a sua cirurgia. Então, se eu fizer isso, eu posso ficar tranquila, não vou ter inchaço? Para essa pergunta, eu só tenho uma resposta. Depende do corpo de cada um. Não se esqueça que é uma coisa que está escrita aí no seu DNA e vai estar escrito assim: se você operar, você vai ter mais inchaço. Se você operar, você também vai ter menos inchaço. Isso vai estar escrito lá, então tem gente que incha mais, tem gente que incha menos, mas o importante é que para você quer inchar o mínimo possível. Então a gente está dando dicas aqui para, se no seu caso, você poder inchar o mínimo possível. Agora, talvez no seu caso, o mínimo possível seja muito e o máximo possível seja muito mesmo. Então, assim, só quero que vocês entendam que fazendo isso tudo, vocês vão diminuir as chances de inchar, mas isso não quer dizer que vocês não vão inchar muito, porque é de cada pessoa, a gente tem que respeitar isso. Tem informação demais nesse vídeo, então se você ficou em dúvida, tem muito termo médico, científico, volta lá, assiste de novo, você vai pegar esses termos, você vai entender. Para acostumar com aquilo que a gente fala, a gente usa muito termo médico aqui, exatamente para que você entenda realmente como as coisas são. Você vai precisar se inscrever no nosso canal, porque aí você vai começar a ver os nossos vídeos e vai entender o que a gente fala sempre. Esse vídeo é muito legal, não tem dúvida nenhuma, eu te salvei, eu melhorei muito o risco de você ter um inchaço dentro da cirurgia. Deixa esse like aqui, ajuda a gente, é muito importante para nós. Um abraço.